Olá, igreja. Olá a todos. Peço desculpas pela minha voz, que não está muito boa, mas é um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre crer, com a ajuda de Luciano Subirá. Crer é essencial para a nossa vida cristã. Crer é receber. Se você crê, você recebe tudo que o Senhor pode te dar. Se não cremos, não podemos nem mesmo nos considerar salvos. Mateus 21 e 22 diz que se tiverdes fé e não duvidardes, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, crer nas orações para receber. João 3, 17 e 18 nos fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem crê no Senhor não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, de Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, ele é a porta, ele é a entrada. Se você não crê no Senhor, você não pode ser salvo. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 12,44 diz: Disse Jesus, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, no Pai. Crê no Senhor Jesus e crê no Pai e no Espírito Santo, Deus triuno. 1 João 5,1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Em Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38 falam a mesma coisa: o justo viverá pela fé. Hebreus 11,1 define a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fatos que se não veem. Você está esperando, você está crendo, você está tendo fé que aquilo vai acontecer. Se você está vendo alguma coisa, não está relacionado com a fé. O nosso relacionamento com Deus é, sim, baseado na fé. E a responsabilidade de crer, de demonstrar fé, é toda nossa. Não pode ser transferida para ninguém. É nossa a responsabilidade de crer e de ter fé. Vamos então ao texto do dia, né? Que é Marcos 9, de 14 a 29. Nós vamos ler. Fala da cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Com os discípulos. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Os discípulos não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Então a gente tem aqui um grande ensinamento, né, nessa passagem. João nos diz que se todos os milagres que o Senhor Jesus fez fossem escritos, não caberiam nos livros do mundo inteiro. Mas estes foram escritos para que vocês crescem. Estes que foram selecionados e escritos o foram para que nós tivéssemos nossa fé bem firmada. As coisas que aconteciam em Israel eram para a advertência nossa. Quanto ao ensinamento, temos um pai que vai procurar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Lugar certo, pessoa certa. Lá chegando, Jesus não estava no local. Jesus estava no monte, orando com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando esta pessoa que procurava ajuda chega, ele encontra os outros 9 discípulos, que não puderam ajudá-lo. Quando Jesus desce do monte, há como uma discussão acontecendo. Jesus meio que toma as dores dos seus discípulos, pergunta aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem dentre a multidão explica: eu trouxe meu filho possesso e os seus discípulos não puderam ajudar. Ele se dirige a Jesus e diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que este pai está constatando? Seus discípulos não puderam, mas se o Senhor puder, nos ajuda. Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Temos aqui um homem passando a responsabilidade para Jesus, transferindo o problema para Jesus. Passei a responsabilidade para os seus discípulos, e eles não deram conta. Agora entrego a responsabilidade para o Senhor. Se o Senhor pode, faça alguma coisa para o meu filho e resolva o meu problema. Embora Jesus tenha a condição, tenha o poder de resolver o problema, Jesus devolve: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo para esse homem: não transfira a responsabilidade para mim, para o meu poder, para a minha vontade de fazer algo às pessoas. Depende de você acreditar. Aqui estamos num ponto importante, o ponto que mexe com a sua, com a minha responsabilidade de crer. No Velho Testamento, nós temos em Abacuque, no Novo Testamento, Romanos, Gálatas e Hebreu, que diz que todo o relacionamento do homem com Deus é baseado em fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1, de 5 a 8, diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Quando você pedir alguma coisa, peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não podemos receber absolutamente nada da parte de Deus a não ser por fé. O justo viverá da sua fé. A salvação é recebida por fé. Todos os benefícios que Deus nos disponibiliza juntamente com a redenção em Cristo são recebidos por fé. Sem fé, o homem não vai experimentar absolutamente nada do que Deus tem. Uma necessidade sua não será suprida por Deus apenas porque você tem uma necessidade. Deus não responde necessidades, mas responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas se este homem não crer na salvação, nada acontecerá.
porque essa salvação se recebe por fé. Tudo que Deus nos disponibiliza depende do nosso crer, da nossa fé. Jesus disse para o pai deste menino: você jogou a responsabilidade sobre os meus discípulos, agora está tentando transferir esta responsabilidade para mim. Ainda que Jesus seja aquele que pode, ele se recusa a assumir tal responsabilidade e diz: tudo é possível àquele que crê. Depende de você, da sua crença, depende de você crer. Jesus está ensinando a todos nós que se nós assumimos a responsabilidade de crer, nós poderemos ter possibilidades extraordinárias. Não se trata de uma frase de efeito, mas é genuíno. Tudo é possível àquele que crê. Assumindo a responsabilidade de crer, veremos coisas extraordinárias acontecendo. O homem não tem toda a fé que precisa, mas em seguida ele diz: eu creio, e depois me ajuda na minha incredulidade. É como se dissesse: eu não tenho toda a fé que preciso, mas também não é só incredulidade. É como ver um copo preenchido pela metade. Você pode dizer que ele está meio vazio ou meio cheio. Aquele homem decide crer. Crer não é um sentimento, é uma decisão. Pedro, quando chamado pelo Senhor para andar sobre as águas, ao ver que estava afundando, clama ao Senhor: socorre-me, Senhor. Jesus então estende a mão e os dois voltam para o barco. Pedro não voltou nadando. Pedro não fracassou, como muitos dizem. Ele foi e voltou andando sobre as águas. Foi sozinho e voltou com o Senhor Jesus. Pedro recusou afundar, pois assim que foi preciso, clamou ajuda ao Senhor, reconhecendo a sua incapacidade. Quantas pessoas são capazes de admitir a sua incapacidade e pedir ajuda ao Senhor? Nós precisamos ser humildes para fazer isso, reconhecer as nossas deficiências e pedir ajuda ao Senhor. Nós não temos toda a fé que deveríamos ter e que poderíamos ter. Devemos alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Precisamos nos fortalecer na fé. Há muitas formas de aumentarmos a nossa fé, mas nunca se esqueça, o crer e a fé são nossa responsabilidade. Se entendermos o nosso papel ao crer, saiba que Deus virá ao nosso encontro e então o Senhor nos socorrerá. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em geral, gastamos muito pouco tempo nos alimentando da palavra. Em 1 Timóteo, nos diz que seremos nutridos pela palavra. A palavra é a nossa nutridora. Lucas 17 fala do exercício da fé. A passagem em Lucas 17, de 3 a 6, diz sobre o quanto devemos perdoar. Aumenta-nos a fé, Senhor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, direis ao monte, ao teu problema: levanta-te e lança-te ao mar. Não se trata de ter fé do tamanho de um grão de mostarda, não é essa a questão. Se um pouco de fé resolvesse tudo, Jesus não repreenderia a pouca fé de alguns ou elogiaria a fé de outros. A semeadura seguida de colheita é uma maneira de aumentarmos a nossa fé. Se você usar aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, se você semear o pouco de fé que você tem, você vai colher mais. Vai multiplicar a sua fé. Exercite a sua fé para poder multiplicá-la. Assuma a sua responsabilidade. Se fizer isso, haverá um horizonte de possibilidades. Invista na sua fé, exercite-a e alimente a sua fé. Desta forma, sua fé crescerá e você terá manifestações de Deus cada vez maiores e frequentes na sua vida. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui embaixo, inscreva-se. Se você gostou, dê o seu like. Isso tudo permite que o canal seja visto por mais pessoas. Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina está estudando os evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos simultaneamente. Nós desejamos a todos
A todos vocês e os seus familiares, uma excelente e abençoada semana. Amém.